Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero conversar sobre como a gente adquire o mínimo necessário para a gente fazer uma leitura correta da realidade, para a gente ajudar as pessoas que sabem menos do que nós e que estão do nosso lado, em vez de ficar discutindo com elas sobre opiniões diversas, ou qual é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos quando a gente sente que a gente não entende mais nada, não enxerga mais nada e não é capaz de fazer uma leitura da própria realidade em que a gente está inserido. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tenho certeza que nós temos algo em comum. Você que tenha 30, 40, 50, 60, 70 anos deve se lembrar de que em algum momento na sua vida você entrou em contato com a tal da coleção Primeiros Passos da editora Brasiliense. Aquele foi um tipo de projeto editorial que forneceu livrinhos introdutórios sobre todos os assuntos possíveis: filosofia, literatura, sociologia, economia, moeda, dinheiro, banco, tudo, ecologia, geografia, todo tipo de assunto. A coleção Primeiros Passos da editora Brasiliense oferecia assim uma visão introdutória, tá? E essa coleção ficou muito conhecida porque ela estava presente na biblioteca de qualquer escola. E até hoje, se você for a uma biblioteca não muito atualizada, que tenha livros antigos de uma escola, você vai encontrar lá a coleção Primeiros Passos, assim, livrinhos super curtos que ofereciam a uma pessoa uma introdução sobre o assunto que lhe despertava curiosidade. Era a porta de entrada para uma formação cultural. Por isso que a coleção Primeiros Passos fez tanto sucesso e tinha presença marcada em qualquer biblioteca pública, em qualquer escola e muitas vezes na casa de pessoas que queriam ter assim uma biblioteca básica para saciar sua curiosidade sobre os mais variados assuntos, tá? E aí, hoje em dia, a gente tem um fenômeno que é o seguinte: toda a mentalidade das pessoas, mesmo que elas não saibam, foi formada por pessoas que produziram cultura, artigos de jornal, livrinhos de introdução, esse tipo de coisa, com uma mentalidade esquerdista, marxista tradicional ou progressista, ou seja, via Escola de Frankfurt, marxismo cultural, teoria crítica. E muitas das pessoas não conseguem enxergar nem o que acontece com elas próprias, porque durante décadas elas foram sendo moldadas por essa mentalidade e elas acabam sendo reféns dessa mentalidade ou têm no seu entorno pessoas que são reféns dessa mentalidade, porque o poder daqueles livrinhos da editora Melhoramentos, né, aquela coleção Primeiros Passos, foi um poder muito superior ao que algumas pessoas atribuem, por exemplo, aos comandantes ao acamparem em frente aos quartéis, tá? Eu tenho visto que várias pessoas acreditam que o mundo acabou e que agora só existem dois partidos a tomar: ou você fica na porta do quartel, ou você diz que não pode haver aí essa transição de governo, ou você é um desgraçado, um traidor, uma pessoa de geleia, etc. Sendo que, nos últimos anos, muitas pessoas, ao entenderem que para que a direita civil renascesse, era preciso, inclusive, que ela tivesse uma linguagem sua para falar sobre qualquer assunto possível com a sociedade, algumas pessoas entendiam que isso era fundamental, tá? E porque algumas pessoas sabem que a gente não pode ir muito longe sem a gente dar esse passo, que a gente tem aí iniciativas cujo objetivo é conversar com a sociedade sobre todos os assuntos possíveis, sobre todos os assuntos importantes, oferecer aquela introdução, mas sem o viés esquerdista, sem o viés progressista. Essa ideia de que a cultura foi deixada na mão dos esquerdistas, essa ideia real de que todas as pessoas que escreveram livros, tocaram editoras e distribuíram artigos em jornal, etc., eram pessoas com a mentalidade moldada pelo esquerdismo. Isso é algo real, mas é algo que tem mudado nos últimos 20 anos, tá? Sobretudo nos últimos 10 anos. E agora a gente tem uma iniciativa cultural absolutamente fantástica para combater aí
o estrago feito pelos primeiros passos da Melhoramentos. Eu lembro que quando eu estava na escola, os professores sempre indicavam: pega ali o livrinho da Primeiros Passos da editora Melhoramentos, vai lá ver o que é existencialismo, o que é filosofia, o que é não sei mais o que é biologia, sempre com o ponto de vista de alguém que tinha uma cabeça marxista. Mas agora, vejam só, vocês que entendem que a guerra é cultural e que a briga é de longo prazo e que o mais importante é nós levarmos escudos, não ficar acampando fora da nossa casa, mas provermos a nossa casa de armas suficientes para que aqueles que estão próximos de nós não sucumbam a essa propaganda pilantra dos adversários. Para tudo isso surgiu a editora O Mínimo, que lançou uma coleção maravilhosa, linda. Vocês que me seguem no Instagram já me viram com ela ali. Uma coleção que oferece uma visão introdutória sobre os assuntos que são não só importantes para a direita conservadora, mas que são importantes para qualquer pessoa. Então a gente tem desde o Mínimo sobre o Foro de São Paulo, que é um livro que assim custa R$18. Os livros todos da Editora Mínimo são baratíssimos, né? E eu estou divulgando eles propositalmente hoje, porque eu sei que a gente está chegando perto do Natal e minha livraria está em promoção até dia 30. Então você encontra, assim, o Mínimo sobre Feminismo, assinado pela Ana Campaiolo, que é a pessoa que mais sabe sobre feminismo no Brasil e que é professora. Então ela explica muito bem, com muita clareza. Vocês encontram isso aqui, que é uma joia, por R$13,97, entendeu? Então assim, a minha filha, ela tem essa cabeça feminista e eu não consigo explicar para ela, eu não consigo conversar mais com a minha própria neta, que sucumbiu a essa propaganda ideológica, eu não sei mais como conversar com as pessoas que eu amo. Pois é, mas às vezes um livro é a maneira como você reestabelece a comunicação com alguém com quem você perdeu a possibilidade de diálogo, tá? E as pessoas, não adianta você pegar e passar por biruta e ficar ali acampado na porta do quartel. Eu não tô dizendo que você não deva fazer isso, eu tô dizendo que assim, a guerra é cultural, entendeu? E assim, se a gente não tiver dentro da nossa casa para oferecer no café para os nossos netos, entendeu? Coisas desse tipo, a gente corre o risco de perder a comunicação com eles para sempre. O que, me desculpem, é algo muito pior e muito mais grave do que perder uma eleição, tá? E essa coleção, O Mínimo sobre, da editora O Mínimo, eu achei interessantíssimo porque é aí algo escrito em tom de revista, de jornal. Os livrinhos são todos muito fáceis de ler. Por exemplo, aquele feminismo da Ana Campaiolo, Perversão e Subversão, o livro dela sobre feminismo é um livro difícil de ler. É um livro muito documentado, com muita referência, etc. Agora, isso aqui não. Isso aqui é um livrinho que você lê numa tarde. Isso aqui é um livrinho perfeito para você dar para aquela sua neta que acha que feminismo é a coisa mais interessante do mundo e que está deslumbrada com isso porque não conheceu, não leu outra coisa, entendeu? Isso aqui é um livrinho curto, rápido de ler, que você pode ter na sua casa ou dar de presente para as pessoas que você gosta, para restabelecer com elas a comunicação, ou para que, no mínimo, você consiga dizer para elas: olha, tudo bem que você pensa dessa maneira, mas eu só quero que você me compreenda, para que a gente não perca o nosso laço. Então eu vou te oferecer aqui uma chance de você me compreender, tá? Só entenda o meu lado, só entenda como é que eu vejo esse assunto. E aí várias pessoas legais estão escrevendo para essa coleção O Mínimo sobre, tá? Para vocês terem uma ideia, mais recentemente o último que eu recebi foi esse Feminismo da Ana Campaiolo, que já virou um dos meus favoritos, porque ela fala sobre as 3 ondas do feminismo de uma maneira absolutamente fácil, né? É o livrinho mais fácil sobre feminismo que vocês encontram no mercado. É melhor que o guia de bolso sobre o feminismo que ela já tinha lançado anteriormente. Mas vocês encontram também, por exemplo, O Mínimo sobre arte, escrito pelo Roberto Mallet, que é um artista e tradutor de escritores com um grande talento poético. Então ele é alguém que não só se dedicou às artes cênicas, ao teatro ao longo da vida toda, como tem uma experiência de tradutor, então tem uma sensibilidade poética, literária refinada. E ele é quem assina O Mínimo sobre arte, tá? Vocês têm também, por exemplo, O Mínimo sobre ocultismo, que é um tema que todos os meninos adolescentes ficam loucos por esse tema. Então, você pega um cara, menino, sei lá, de 15 anos aos 25, ele vai querer em algum momento ler sobre ocultismo. E o que é interessante do livro, que
é do Alexandre Costa, é que ele fala: o ocultismo existe desde que o mundo é mundo. Mas por que que nesse nosso mundo moderno, supostamente todo pautado pela ciência e todo dominado pelo discurso científico, o ocultismo ainda tem espaço? E ele vai nessa linha. E é uma primeira abordagem sobre o ocultismo escrito por alguém que entende de que maneira que esse assunto acaba determinando alguns comportamentos políticos e coisas do gênero. O Foro de São Paulo, que é o assunto mais caro para todas as pessoas que votaram contra o Lula, porque teve muita gente que não votou no Bolsonaro nessa eleição, mas votou contra o Lula. Eu conheço pessoas assim e já conversei. E aqui, nesse livro, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, esse é o livro que explica por que que tanta gente votou contra o Lula, tá? E muitas gerações perderam o contato, tá? Às vezes você tem pais, filhos e netos que não se entendem mais. E às vezes, quando você fala: olha, os meus motivos estão aqui, só me entenda, é uma maneira de você restabelecer esse laço, essa comunicação, tá? Outro livrinho que eu achei sensacional que já chegou, eu olhei de começo e falei: nossa, como assim? Né? E depois eu achei super interessante, foi o da Pietra Bertolazzi, Doutrinação. Tá? Porque eu não sabia que a Pietra não é exatamente uma intelectual, não é uma pessoa que é estudiosa e tal, mas ela é uma pessoa que, isso que eu acho legal no livro dela. O livro dela para meninas, assim, adolescentes de até 20 anos, até 20, 25 anos, é muito bom. Porque é praticamente um diário, é meu querido diário aqui, o Tom. Então ela fala por que que ela se sentiu tão idiota tendo sido doutrinada até os 30 anos de idade. Então, como ela se coloca no barco, entendeu? Ela acaba mostrando para a pessoa que está lendo o que é doutrinação com o exemplo pessoal dela. Ela fala: eu fui doutrinada aqui até os 30 anos de idade. E todas as minhas escolhas pautadas pela essa doutrinação foram escolhas erradas. Se eu errei tudo. E agora eu tô vendo que foi justamente porque eu levei a sério essas ideias que na verdade não tem valor nenhum. E aí ela vai mostrando a máquina de doutrinação aí da sociedade brasileira. É super interessante, assim, para pessoas jovens. E um outro que para mim é o mais poético dessa coleção, o Mínimo, é sobre a queda da Europa, né? Assinado pelo Braz Oscar, que era correspondente internacional do Brasil Sem Medo, e hoje tá lá, faz os programas do Brasil Sem Medo, né? Agora eles não têm mais o canal no YouTube, mas em outros canais eles continuam com a programação. E o Braz Oscar começa de uma maneira super poética, explicando o mito fundador da Europa, que é o mito da Europa. Isso é mitologia grega e ele começa aí. E eu lembro que quando chegou esse O Mínimo sobre a Queda na Europa, eu até falei: Braz, vamos fazer uma live sobre isso? Eu quero que a gente converse sobre esse livro, né? E eu falei: depois das eleições a gente marca e faz. E eu ainda vou fazer. Eu vou trazer o Braz no meu programa Quinta de Ouro, que é toda quinta-feira, às 6h30 da tarde, que eu trago alguém, assim, que realmente tem o que dizer, né? E é o caso do Braz. E esse O Mínimo sobre a Queda da Europa foi um dos que eu mais gostei, porque quando eu morei na Europa, eu morei em Paris durante 2 anos, entre 2008 e 2010. E ao estar em Paris, assim, eu tinha uma sensação de que eu estava num lugar de um castelo de areia que estava ruindo, mas era uma sensação tão forte de que eu estava num castelo que estava ruindo, que eu não via a hora de voltar para o Brasil enquanto eu estive lá. Né? Enquanto eu estive na Europa, eu lembro que eu fui muito para a Itália, porque a Itália é um lugar que eu adoro. Você está numa cidadezinha, de repente você pega um teleférico e vai parar num pedaço da Idade Média congelado, né? Assim, Trapani foi uma das cidades interessantes que eu visitei lá na Sicília. Então a Itália, eu adorava ir para a Itália, mas a Europa como um todo, e Paris em especial, me dava a sensação de decadência, uma decadência explícita, né? E quando eu vi esse O Mínimo sobre a queda da Europa do Braz Oscar, eu achei de uma sensibilidade extraordinária. E é um livro que daqui a alguns anos vai ter um valor ainda maior, porque a Europa está em decadência, ainda que isso não seja explícito. É uma decadência enquanto civilização, é uma decadência civilizacional. Tudo aquilo que manteve a Europa de pé nos últimos milênios está ruindo, tá? E é esse primeiro contato com esse assunto que o Braz Oscar te oferece nesse O Mínimo sobre a Queda da Europa, que é um dos mais originais da coleção O Mínimo. Eu estou aqui com essas joias na minha mão. O mais caro é o mais longo deles, né? Que o Paulo Henrique Araújo rompeu todas as normas editoriais. Ó, um mínimo normal tem esta espessura. Olha o do Foro de São Paulo. Pois é,
não tem Foro de São Paulo, a gente tem que se esforçar duplamente para explicar o quão problemático é esse negócio. Mas esse, que é o mais longo, é o mais caro deles e tá custando R$18 na minha livraria até o dia 30 de novembro, tá? Então, se você acha que ficar só indo pra rua e fazendo manifestação e ficar gritando e xingando o ministro do STF, não que eles não mereçam, eles merecem, sempre que encontrar um, enfim, não perca a oportunidade de dizer a ele o que você pensa dele. Mas tem coisas que são mais importantes ainda. E uma dessas coisas importantes, eu digo, é ter essa coleção na biblioteca da sua casa. Não é todo mundo que tem uma grande biblioteca em casa, não é todo mundo que tem vida intelectual, que tem hábito de leitura, mas todo mundo lê revista, não lê? Isso aqui é escrito na linguagem de revista. Todo mundo lê jornal, não lê? Isso aqui é escrito em linguagem de jornal. Isso aqui é uma introdução, é uma primeira aproximação. Alguns são escritos em linguagem de livro didático, entendeu? Então isso aqui é uma coleção que você pode ter na sua casa, barata, básica, para despertar ali a curiosidade do seu filho, do seu neto, dos amigos dos seus filhos, dos amigos dos seus netos, para que eles tenham acesso a uma visão correta e verdadeira sobre algumas das coisas que determinam o nosso cotidiano, a nossa vida e o que virá a ser aí do nosso país no futuro próximo, ou talvez nem tão próximo assim, né? Vamos ver. Então, ter isso aqui na sua casa, às vezes, pode ser muito mais efetivo do que passar pelo louco da família, sabe? Eu tô dizendo isso porque quando você mostra, às vezes você não tem habilidade verbal para explicar os seus sentimentos, para explicar a sua indignação, para explicar por que é que você pensa dessa maneira. E quando você não tem essa habilidade verbal, você pode contar com a ajuda de alguém que tem. E aí você pode falar, olha, essa é a maneira como eu penso. Esses são meus fundamentos. Isso aqui representa os meus sentimentos, entendeu? E é para isso que a gente tem a editora O Mínimo. Isso aqui são aquelas ideias mínimas que todos os conservadores têm em mente e é em razão delas que eles leem a realidade como leem, tá? E não perca a conexão com as pessoas próximas. Simplesmente aprenda a dizer para elas como é que você pensa. E eu acho que, inclusive, a você, esses livrinhos podem ajudar. Porque eles podem ajudar você a encontrar o discurso mais simples para dizer o que é que você pensa sobre a Europa até decadente, sobre o ocultismo, sobre arte, por que você preza o belo e não essas picaretagens que os pilantras chamam aí de arte, sobre feminismo, sobre doutrinação, que é um assunto importante, e sobre o Foro de São Paulo, que fez com que tantas pessoas e amigos rompessem relações nas últimas eleições, porque o Foro de São Paulo era o que estava em jogo com a eleição aí do molusco do 9 dedos, dessa criatura, cuja candidatura, ao meu ver, não foi nem legítima, mas enfim, que acabou levando a melhor por razões que nós desconhecemos, né? Mas, como a gente não consegue ter prova sobre se o processo eleitoral foi correto ou não, a gente não tem como saber, a gente vai ter de lidar com isso. E me parece que uma maneira mais madura e inteligente de lidar com o fato que a esquerda existe, continua disputando o poder, é nós afirmarmos a nossa convicção, a começar dentro da nossa casa, sem perder o vínculo com as pessoas que são importantes para nós e sem perder a capacidade de nos explicar para aqueles que vêm nos confrontar. É para tudo isso que existe a coleção O Mínimo Sobre. Dá uma olhada aqui, os links estão na descrição, livrinhos entre 13 e 18 reais, que podem reconectar você com seus netos, com seus filhos, ou ser um veículo por meio do qual você pelo menos explique para eles por que é que esse caminho que eles estão tomando pode ser uma furada, tá bom? Essa é a minha indicação para o mês de novembro. Eu parabenizo a editora Ao Mínimo pela iniciativa e eu acho que todo o estrago que a coleção Primeiros Passos da Brasiliense fez, a coleção O Mínimo da editora Ao Mínimo pode desfazer. A guerra é cultural. Arme-se. Obrigada pela companhia e até a próxima.